Olá, paz de Cristo! Estamos em mais um vídeo em silêncio com Jesus. Eu preferi fazer dois vídeos, né? Você pode assistir o outro, Deixe-se Transpassar. E esse aqui, no Deixe-se Transpassar, são mais as técnicas do silêncio, tá ok? Eu sempre recordo, ó, parar, ficar sentado ou ajoelhado, né? Confortavelmente. Pensar numa coisa só, como eu falei no último vídeo, né? Tem várias coisas aqui nesse desenho. Eu escolhi o trigo e do trigo eu ainda escolhi uma espiga transpassada. Vê o último vídeo que você vai entender, tá legal? E aí, parando o meu corpo, parando a minha mente, fazendo silêncio, que significa pensar numa coisa só. Eu respiro e começo a falar: Senhor, estou aqui para te ouvir. E vai pensando na espiga, a espiga transpassada e fazendo silêncio. E aí eu trouxe 17 dicas, eu vou falar bem rápido para o vídeo não ficar muito longo, para a gente fazer esse silêncio com Jesus. Número 1 é o tema, né? Foi o próprio Jesus que colocou no meu coração, deixe-se transpassar. Repito novamente, para você entender esse transpassar, assiste o vídeo, né? O outro vídeo anterior a esse. Para você achar os vídeos, você vai no canal do YouTube, escreve Mensageiros do Silêncio, vai lá nas playlists e vê uma playlist chamada Em Silêncio com Jesus, ok? Continuando, número 2, escolher a imagem mais simples possível. Como eu falei, do trigo eu escolhi uma espiga só. Se você tem todo o cacho de uva, qual uva que você quer? Uma uva inteira ou uma uva que já está sendo consumida? Essa aqui está faltando um pedaço. Deu para ver? Deu para entender? Escolher uma coisa só e uma coisa simples. Número 3, não ficar pegando outras coisas, sabe? Você está ali de ajoelhado, olhando para Jesus, aí pega a Bíblia, abre a Bíblia, fecha o zíper, ainda mais se tiver o irmão do lado, vai fazer barulho, né? Tá ok? Não ficar se mexendo, não ficar pegando um monte de coisa. 4, as presenças de outras pessoas atrapalham? É claro que atrapalham, né? A pessoa, ainda mais se tiver uma pessoa na sua frente e Jesus depois, a pessoa vai se mexer, vai balançar, vai mexer em celular, mas isso não impede que você faça o seu silêncio. E não impede mais ainda que Jesus fale com você, tá certo? Mesmo se tiver cheia a capela, quanto mais vazio, melhor, né? A verdade é essa. Mas se tiver cheio, procure fazer teu silêncio diante de Jesus, porque Jesus quer falar com você. Assim como fala comigo também, tá ok? Número 5, anotar pontos fortes. Eu tenho uma técnica eu fiz isso hoje, eu nem sei se eu estou muito certo, mas eu anotei os pontos fortes que eu precisava falar para vocês, né? E me ajudou, mas eu vou discernir isso, tá? Sinceramente, eu não sei até que ponto isso pode me atrapalhar, de vir esses pontos e eu ficar anotando. Eu acho que se não me dispersar muito, eu posso até anotar rapidinho e volto lá para o silêncio. Mas se eu ficar pensando nisso, não, eu tenho que anotar, eu tenho que... Aí pode atrapalhar o momento de silêncio, entendeu? Que pode ser mais meditação do que silêncio. A intenção aqui é pensar numa coisa só. Eu quero pensar só nesse grãozinho de trigo atravessado por essa linha, que eu digo que está transpassado, né? E aí, se o Senhor colocar alguma coisa no coração, o coração bater forte, agora a minha mente não pode ficar meditando, pensando, mas transpassou de baixo para cima, de cima para baixo, e cada grão desse aqui é uma coisa. Não. O silêncio é silêncio, é só um grãozinho ali cortado por uma linha. Ou seja, eu me coloco naquele lugar onde eu preciso ser transpassado, como o Senhor me pede, né? Tá ok? Ficou claro? Vamos para o número 6. Que é anotar os pontos fortes, eu já falei, as anotações. Anote rapidamente, né, resumindo tudo que eu disse, anote rapidamente e volte para o silêncio. Número 7, caneta de 4 cores, olha o barulho, ó. Evita, tá fazendo barulho, vai atrapalhar o irmão, tá? Pega uma caneta de uma cor só, essa aqui eu já não trago mais amanhã. Que mais? Número 8, tapete barulhento. Eu trouxe um tapete que ele deixa eu fazer genuflexão aqui, Jesus. É um tapete que ele é térmico, né? Se eu estiver sozinho, ó, olha como é que ele é barulhento. Para poder me ajoelhar aqui, ó, que eu gosto às vezes de ficar aqui prostrado. Eu acho que não é muito bom não, tá? Se você for fazer uma adoração sozinho, uma vigília, dá para fazer. Mas quanto menos barulho, melhor. É a dica que eu dou, tá certo? Vamos ver o outro ponto lá.
Sei que tá um pouquinho rápido aqui, eu tô correndo por causa do vídeo não ficar muito longo. Tapete barulhento não. Ficar de joelhos 1 hora é bom, é penitência, você vai ficar mais focado, tá certo? Mas se você não puder, fique em paz, tá? Fique em paz. Mas também não vai ficar joelho, senta, joelho, senta, joelho, senta. Aguenta o máximo que você puder, que é bom, como eu te falei, é uma penitência e vai fazer você ficar focado. Não ficar se coçando, mexendo, e mexe no celular, mexe pra lá, mexe pra cá. 10º ponto, acho que eu pulei alguma coisa, no tapete eu já falei. 10º ponto agora. Se tiver alguém com você ali dentro da capela, na hora de silêncio ali, você vai levantar, poxa, tem uma mensagem para aquela pessoa. Você vai levantar e vai lá? Eu acho que é bom você se manter em silêncio, porque tem hora para fazer isso. Você pode estar atrapalhando a conversa de Jesus com a pessoa, entende? É como o Padre Léo dizia, né? Síndrome do anjo Gabriel, de querer dar mensagem na hora, tem que ter um discernimento. Eu acredito que é assim, a não ser que seja um caso de vida ou morte. Entendeu? Um caso de vida ou morte. O Senhor vai revelar uma coisa muito pesada e a pessoa está indo embora, aí você interrompe o teu silêncio para dar a mensagem. Mas tem que ter muito, muito, muito discernimento, muita intimidade com o Senhor. E levar isso para a direção espiritual depois, tá? Partilhar com o diretor. É a recomendação que eu dou. Vamos lá. Só um minutinho. Ficar de joelhos. A mensagem na hora oportuna. Certo? No momento oportuno. Amadurece a ideia, depois fala para a pessoa. Reza. 11. Sentar aqui no meio, no centro, ou sentar na lateral? Eu acredito que sentar na lateral é melhor. Por quê? Se tiver pessoas atrás, você vai ficar na frente ali. Qualquer movimento que você fizer vai tirar o foco da pessoa. Aqui do lado, a pessoa vai estar olhando lá, ó. Eu acho que é melhor sentar na lateral. Tá certo? Ainda mais eu que tenho astigmatismo, a luz da janela aqui não bate no meu olho. Tá vendo? Tem uma janela aqui atrás. Se eu ficar do outro lado, a luz da janela vai bater no meu olho. Para mim que tem astigmatismo, problema com brilho é ruim, tá? Mas a pior parte é você ficar ali na frente se mexendo e atrapalhando as outras pessoas. Então, em silêncio com Jesus, em 1 hora, eu acredito que no canto é melhor, tá? Desculpa estar sendo redundante, mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Do lado melhor é o ponto 11, vamos pro 12. Só faltam quantos aqui? Faltam 6. Temporizador, eu coloco o temporizador no celular, eu boto no modo avião, temporizador vai contando, por exemplo, 10, 9, 8, até o 0, zerou, acabou seu tempo, só que aí de 1 hora, 59, 58, 57, e vai diminuindo, entendeu? Temporizador regressivo, contagem regressiva, para você saber o tempo que você tem. Também não ficar toda hora olhando a hora. Às vezes a gente até se perde. Porque como a gente tem compromisso de trabalho, não é bom a gente se perder, né? Eu tenho compromisso, tem que ir no mercado, tem que pegar as crianças no colégio daqui a pouco. Então é bom você marcar, tá? E repito, não fica olhando o relógio toda hora, que vai te atrapalhar. Não fica preocupado com o horário assim. Bota no temporizador e relaxa, tá? Se você não tem temporizador, eu te dou uma dica. Multitimer no Play Store. Multitimer. Aí você escreve lá, adoração, né? 1 hora, pá, ele vai contar. Não bota para tocar, tá? Talvez para vibrar, mais ou menos vibrar, né? Porque na hora que tocar vai atrapalhar a pessoa que estiver perto de você. Bota no bolso para vibrar, tá ok? Olho para Jesus durante 1 hora, ou então fecho meus olhos, baixo a cabeça. Bom, a experiência que eu tô tendo esses dias, né? É olhar o máximo possível para Jesus. Olha para lá, né? 1 hora fixando, olhando isso, olha 1 hora. Ah, mas eu vou baixar um pouquinho a cabeça. Baixa a cabeça, pensa o que você tem que pensar e volta a teu olhar para Jesus de novo. É a dica que eu te dou. Porque olhando para Ele, as coisas vêm, tá certo? Talvez quando você fecha seus olhos, o que você vai pensar? Se você estiver pensando nisso aqui, ó, que é o ponto que eu escolhi para fazer o silêncio, lembra? O triguinho que eu escolhi, tá? Aí tudo bem, para fazer o silêncio, pensar numa coisa só. A não ser isso, eu te aconselho a olhar 1 hora para Jesus mesmo. O máximo que você puder, tá? Se você não puder, fique em paz também, tá? Vai ser dentro da sua limitação, do que você puder. Fazer outro tipo de oração. Você está ali 1 hora de silêncio diante de Jesus, pensando numa coisa só, trigo traspassado, trigo moído,
Eu não estou pensando se eu tenho que ser isso ou o que eu tenho que fazer, não. Só quero trigo, 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 trigo. Esse é o silêncio. Aí me vem na cabeça rezar pelos fundadores. Esses primeiros grãos aqui, que são os mais velhos, ó. Bia, Frank, botei o nome deles aqui, sabe? Só que tem hora para fazer isso. Só que se tiver de fazer, faz rapidinho e volta pro silêncio. Não fica pensando um monte de coisa, de fazer uma oração longa, porque a intenção é em 1 hora fazer silêncio, pensar numa coisa só ali. No caso, o trigo, né? Já repeti de novo. Então, repetindo, né? Faz outro tipo de oração rapidinho e volta para o silêncio, dentro da técnica que eu te passei. Essa coisa de silêncio, de pensar numa coisa só, eu aprendi com o Thomas Merton e Inácio Laranhaga, tá? Não é coisa da minha cabeça, não. Eles dizem que silêncio mental não existe. Silêncio mental consiste em pensar numa coisa só, como eu te falei do grãozinho de trigo, entendeu? Eu já falei isso em outros momentos aí, mas eu estou reforçando. Então, vamos lá. Faça rapidamente, é o ponto 14. Vamos para o ponto 15. As frases que eu penso ali na hora. Por exemplo, eu estava de cabeça baixa, veio uma frase assim: olhe para mim. Opa, é coisa da minha cabeça, a voz de Jesus. Nesse caso, olhe para mim, você tem que ter discernimento. Se está te ajudando a voltar para o seu foco, que é fazer silêncio diante de Jesus durante 1 hora, olhe para mim, enquanto eu estava de cabeça baixa, eu levantei e olhei. Beleza, se foi Jesus, se foi eu, se foi coisa da minha cabeça, tá me ajudando a viver aquilo que eu me propus, ou seja, fazer 1 hora diante de Jesus, tá? Para saber se é coisa da sua cabeça ou é uma coisa que Jesus está falando com você, tem que ter muito discernimento, tá certo? Tem que ter discernimento. Pode ser voz da sua cabeça, pode ser coisa do mundo, pode ser de Jesus, pode ser do demônio, então tem várias coisas. Isso com o tempo de discernimento você consegue. Normalmente quando você recebe uma frase, deixa ela no forno, bota no forno, deixa cozinhar, tá? Leva para a direção espiritual, reza. Mas naquele caso ali, quando eu escutei, olhe para mim, não importa se foi o demônio, se foi o mundo, se foi da minha cabeça ou se foi Jesus. O fato é que, olhe para mim, era para olhar para ele, para fazer aquilo que eu me propus a fazer. Daí eu vi que era coisa boa e eu fiz, e eu segui. Tá legal? Parece ser lógico e evidente isso, mas é um exemplo bem claro do discernimento perante aquelas frases que vem na minha cabeça na hora da adoração, na hora do silêncio a Jesus, né? Perante Jesus, diante de Jesus. Vamos lá. Bom, 16, só faltam 2. 16. Se der vontade de ir no banheiro, eu pego o tempo, me deu vontade de ir no banheiro, eu peguei o temporizador, dei uma pausa e aí fui para lá tentando fazer silêncio, né? Ou seja, pensar só nesse grãozinho de trigo. É difícil, aí chega no meio do caminho, você vê chave, fechei uma porta, aí é difícil, tá? Mas eu dei a pausa, fui, voltei e completei a minha hora diante de Jesus. Ficou claro? Se você estiver no temporizador, dá uma pausa, vai no banheiro, volta e completa a tua hora. Não conta como hora não, tá? E o último ponto, a dor física. Esse genuflexório, ele é de madeira, ó, machuca. De repente você pode ficar no chão. Se tiver gelado, usar uma manta térmica. No caso aqui eu tô com a ferida na ponta do dedo, né? A reação alérgica, alguma coisa aí que vocês for um cloro. Isso incomoda, atrapalha, tá certo? Mas não impede, a dor física não impede da gente fazer o silêncio com Jesus. Você pode fazer. Pronto, foram esses 17 pontos. Espero que te ajude, né? Assim como está me ajudando, está me formando. E isso que eu estou falando para você não é uma lição de moral, não. Não é querer ser o professor de silêncio, mas eu estou procurando viver isso e estou compartilhando com vocês. Por que não? Tá? E rezem por mim também, para que eu consiga, durante essa hora, focar o máximo possível a minha cabeça em Jesus. Eu esqueci de um ponto aqui, que eu estou escutando muita música católica, né? Essa hora a música católica atrapalha. Sabe a música que ficou na minha cabeça durante 1 hora? O Santo dos Santos está aqui, com sua glória e poder. Sabe? Como é que é o refrão? Eu nem lembro do refrão. Mas tá entendendo? Nessa hora até a música católica te atrapalha. A gente não tem que ficar cantando, tem que procurar fazer o silêncio. É trigo, 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 deixar-se transpassar, que é o tema
dessa adoração, tá legal? Então, espero que eu tenha ajudado e dá um like e compartilha aí com seus amigos que gostam de fazer silêncio, que precisam fazer silêncio diante de Jesus. Nesses 27 anos eu tentei várias vezes, mas eu fazia em casa, fazia no colégio, no trabalho, mas diante do Santíssimo realmente é muito importante. É como você entrar no outro tempo, é no Kairos, né? Você sente o Kairos, o tempo da graça. Então, graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por todos aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Nossa Senhora da Ajuda, rogai por nós. E o nosso baluarte, São Padre Pio de Petrotina, rogai por nós. Tchau, tchau. Fica com Deus.